Bom dia, um dia ótimo, um dia maravilhoso, um dia incrível, o dia que nós vamos iniciar a leitura do livro de Apocalipse. É um livro difícil, né? Agora há pouco eu fiz uma oração e eu peço a você agora para fazer junto comigo, porque esse livro ele tem muita simbologia, né? E eu não vou entrar nesse mérito das simbologias, porque vai ficar um pouco fora daquilo que Deus colocou no meu coração para ler. Deus colocou no meu coração para ler a Bíblia toda, um livro de cada vez, um capítulo por dia. E hoje a gente vai iniciar a cereja do bolo. O bolo foi todo lido, o livro foi lido, a gente saboreou a festa e agora é Apocalipse, que é o livro que a gente vai concluir a leitura da Bíblia conforme Deus foi colocando no meu coração. Pai querido, meu Senhor, meu amigo, meu irmão, meu Pai, meu Deus, meu único Deus, coloco a minha vida, a vida de todos que vão assistir esse vídeo, Pai, no teu altar. E que o Senhor sopre do teu espírito e abra o nosso entendimento. Porque nós temos aí, Pai, diante de nós os tempos do fim, Pai, que estamos muito cientes de tudo que vai acontecer e aguardamos a vinda do seu Filho. E que nós estejamos preparados, Pai. E aqueles que estão em dúvidas ou apostatando da fé, que se mantenham firmes, seguros, não se deixem desviar. Eu oro assim, Pai, pedindo o seu discernimento e o seu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. O livro começa bem falando da vida de Jesus, né? E ele fala sobre a doxologia, ele narra o que Deus fez, né? E depois ele vai dizendo as coisas que vão acontecer. O livro Paulo foi escrito por João. Paulo tinha comentado muito as coisas que nós lemos nas cartas paulinas, né? E lemos também João, Pedro, e agora nós vamos concluir com a revelação que Deus fez para João. João foi o último apóstolo a morrer, né? Esse livro provavelmente foi escrito entre 81 e 96. Cristo foi crucificado ali por volta do ano 30, vamos dizer assim, então mais ou menos uns 50 anos depois. Paulo já tinha vivido várias experiências, já tinha sido preso por causa de pregar o evangelho, já tinha entrado dentro da igreja falsos pastores, falsas doutrinas, tudo como estava previsto acontecer. E ele escreve com um propósito, né? De encorajar aqueles que creram a se manterem firmes, como agora eu leio com esse propósito. Se você está na dúvida, se você quer ir para o mundo, se você está lá e cá, que essa leitura, esse vídeo e os outros possam te encorajar a ficar firmes e não desviar do caminho. A interpretação, a gente pode ter diversas interpretações. Tem aqueles que são os preteristas, né, que entendem o livro exclusivamente da perspectiva do século I. Outros são os historicistas, né, que entendem o livro como uma história longa, uma cadeia continuada. Outros são os futuristas, que pregam sempre no futuro, né? Outros podem ser os idealistas, que têm ideais e consideram o conjunto simbólico de verdades. Existem aqueles também que formam doutrinas baseados em cima de ideias. Essas ideias formam um sistema e esse sistema forma uma doutrina. Agora, eu quero que você abra sua mente, ouça João falar. João estava com Deus, andou com Jesus. Ele viu, ele presenciou, ele tocou e ele está dando um testemunho do que ele viu, do que ele viveu, do que ele passou, tá certo? Então ele começa assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Deus enviou o anjo para tornar conhecido a João uma revelação daquilo que viria a acontecer. João, que dá testemunho de tudo que viu,
isto é, palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João presenciou tudo isso. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqui vem a questão do tempo, né? Olha que coisa interessante, a gente lê a Bíblia em Gênesis e vê que Deus criou o mundo em 6 dias. Na nossa mente, na nossa cronologia, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, rapidinho, né? Mas olha quanto tempo passou para a criação do mundo, a gente não sabe, pode ter sido 60 bilhões de anos. A gente pega este exemplo, por exemplo, João falou assim, o tempo está próximo, já passou mais de 2.000 anos. Quantas gerações, quantos já vieram, morreram, não é? E estão aguardando a volta de Jesus. Então o nosso tempo não é o tempo de Deus. Isso ficou muito claro durante a leitura da Bíblia. E João está falando assim, saudações e doxologia. João, às 7 igrejas da província da Ásia. Então ele está especificando que ele está falando com as 7 igrejas da província da Ásia, atual Turquia, Ásia Menor, né? Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, né? Ele diz assim, ó, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos. Esse número 7 é bastante interessante porque, se nós olharmos a característica do livro, ele fala muito do número 7. As pessoas que gostam de simbologias e numerologias e se apegam a isso, né? Porque 7 é um número perfeito, é o número da perfeição. Então, olha, ele fala 52 vezes em Apocalipse o número 7. Existem 7 bem-aventuranças, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candelabros de ouro, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 sinais, 7 coroas, 7 pragas, 7 bacias de ouro, 7 colunas, 7 reis, e as pessoas que se apegam a isso. Agora, se você olhar para a plenitude de tempo, o que é a plenitude de tempo? É cada etapa de tempo quando ela se completa, ela se enche, plenamente cheia. Nós temos a primeira etapa de tempo, que é o da inocência, plenitude de tempo da inocência, desde a criação até o momento da queda. Quando entra a queda, nós temos a plenitude de tempo do conhecimento, porque Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento. Então, esse tempo do conhecimento vai até Noé, quando vem o dilúvio. Aí entra a plenitude de tempo do controle, onde tudo é controlado, que vai até o momento em que o povo vai para o Egito, é escravizado, Moisés passa a governar o povo. Aí começa a plenitude de tempo do governo. Aí vem os reis, os juízes, né? Vai até Jesus. Quando Jesus vem, ele entra na plenitude do tempo da graça. Nós somos salvos pela graça, não pelo mais cumprimento da lei, né? E nós estamos vivendo a plenitude do tempo da graça. Agora virá a do juízo, a plenitude do tempo do juízo, aonde todas as coisas serão julgadas. E depois virá a plenitude do tempo da eternidade, que nós vamos morar eternamente com Deus. Então essa questão de simbologia, de números, essas coisas é muito interessante, mas a gente precisa entender que Paulo está escrevendo para as igrejas que tinham conhecimento de tudo que tinha acontecido, estava bem pertinho tudo aquilo ali, e Paulo está escrevendo assim, né? Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reinos e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Olha, isso aqui é doxologia. Está falando de tudo que Deus fez. Ó, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá.
até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, e ele vai voltar, o Todo-Poderoso. Aí ele coloca uma ilustração, alguém semelhante ao Filho do Homem, eu, João está falando, eu, João, irmão e companheiro de sofrimento, no sofrimento de vocês, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra, ele estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra que ele pregava, a palavra de Deus e do testemunho que dou de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro, o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem estava falando comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como a chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha com todo o seu fulgor. Quando vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão no futuro, Este é o mistério das 7 estrelas. Agora ele vai explicar o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que provavelmente os pastores. E os 7 candelabros são as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Provavelmente os anjos poderiam ser os presbíteros daquela época. O pastor, assim como as estrelas, está debaixo do domínio das mãos de Deus. O pastor está nas mãos de Deus. Entenda isso, pastor. Você está nas mãos de Deus. Olha o que a gente tem visto. Pastor Everaldo preso, que estava em corrupção, a Flor de Lis não sei o que, o outro não sei o que lá. Você está entendendo? A igreja, nós vamos ler aqui as igrejas e nós vamos prestar bastante atenção nisso. Por quê? Porque pelos frutos é que você sabe qual é a colheita que você vai ter da árvore. A semente que você plante boas sementes. Se você está investindo o seu dízimo, olha aonde você está investindo, porque você pode estar investindo no lugar errado. Você pode estar mantendo uma boca de fumo, você pode estar mantendo um tráfico de criança. Olha onde você está investindo. A igreja tem que prestar conta, porque é assim, não pode faltar o alimento na igreja para os seus membros. Paulo está escrevendo para as 7 igrejas e quem está dentro das 7 igrejas. Quando Paulo escreveu para quem estava dentro da igreja e falou para a gente ter cuidado com os de fora, para quem quisesse vir, que viesse, mas que viessem com pureza de coração. Caríssimos, esse livro vai trazer muitas informações que podem até nos conflitar, nos impactar, nos chocar, mas nunca
nos tirar da presença de Deus, porque é Ele que vai nos ensinar, nos conduzir nessa caminhada. Tá bom? A minha esposa vai trazer uma palavra de conforto no nosso coração. Que benção, né? A gente respira até forte, porque o momento que a gente está passando pelo mundo aí inteiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente possa sentir já a dor do Apocalipse há muito tempo. E Jesus falando, né, o tempo todo, e as pessoas não dando ouvido, perdendo a oportunidade de estar nesse corpo de Cristo, né? Estar nesse ir para o reino, estar mais próximo, sair do mundo, porque o mundo já é do maligno, né? O Senhor fala, eu sou o caminho, a vida, a verdade. Só vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, é esse que é o caminho que Deus quer que a gente possa seguir, que tem vida e vida é abundância. Queria deixar aqui por irmão, para reflexão, o versículo 3. Feliz é aquele que lê a palavra desta profecia. Feliz é aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E deixar aqui os 5 em diante, até o 8. É de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito dentro dos mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama, ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu o reino e os sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. E ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem como as nuvens de todo o olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todos os povos da terra lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, é o que é, o que era, o que há de vir, Todo-Poderoso. Assim é a vinda do Senhor. Então, para Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o poder. Que venha tudo dele, Senhor. Que o Senhor possa nos dar a oportunidade, Pai, desse... a gente acha tão pequenino quando a gente, às vezes, faz esse pedido, né, de que os irmãos possam se arrepender dos seus pecados e poder ter uma nova vida em Cristo Jesus. Fazer esse apelo, Pai. É tão importante, Pai, que um dia fizeram para mim, eu pude estar aqui, Pai, lendo a Tua palavra, na Tua presença. E esforça-te, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vocês podem vencer também, Ele fala na palavra dele. E como Ele fala, e é toda a verdade que está escrito, nada vai mudar e tudo vai acontecer. Então que vocês não percam a oportunidade de aceitar Jesus. Mas o Senhor quer, o Senhor é educado. Ele só quer entrar na sua vida quando você verdadeiramente abre seu coração, quebranta Ele. Que Ele possa entrar e fazer morada na sua vida, no seu andar, no seu viver, no seu pensar, no seu agir. Que possa fazer morada no seu lar, na sua família. Isso depende de você chamar, deixar Ele entrar. Vem, Senhor, entra na minha vida, faz morada, transforma minha vida. Eu quero ter vida, Pai. Que só no Senhor tem vida e vida em abundância. Porque o mundo já é do maligno, ele vem para roubar, matar e destruir, destrói tudo. Depois que ele destrói, ele vai para o outro lá, outras igrejas, ele quer destruir o tempo todo. A gente temos que ser vigilante. Aqueles que estão na presença de Deus, eu estava conversando com uma irmã ontem, do pastor Marco, que a gente tem que estar mais de joelho orando pelos nossos pastores, né? Nossa liderança, não é só os pastores, liderança.
liderança da escola dominical, liderança da oração, liderança, pastores, tudo iguala a um só Deus. Porque nós somos muito atacados. Porque a gente às vezes se entra na batalha de um irmão para lutar junto com ele e ele ainda estão ainda se aperfeiçoando para entrar para a nova vida, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa vinda deles, a luta ela é constante e muitas vezes a gente ganha uma cipuada que dói. Que às vezes Deus fala pra gente vigiar, orar e vigiar, porque mas é uma coisa maravilhosa, é gratificante a gente poder saber que tem um irmão na presença de Deus, que tem um irmão que está vindo para o corpo de Cristo, que tem um irmão que vai conhecer a vida verdadeira, que essa é uma vida passageira. E a gente vai acontecer que é uma vida verdadeira que não é aqui. É uma vida com o Senhor. Aqueles que quiserem aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, abre o coração, quebranta, ora, que possa levantar suas mãos bem alto. Fala, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu aceito o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Eu confesso, Senhor, Pai, que é a Ti que eu quero. Me liberta, me conserta, me tira desse mundo, me faz uma nova criatura, Pai. Eu quero viver, Pai, contigo eternamente, junto contigo, Pai. Ah, Pai, meu Deus e meu Pai. Me salva, me liberta, Pai. Eu entrego minha vida a Ti. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Como se escreveu dos meus irmãos. Que meu nome possa estar aí, Senhor. E eu possa ser um verdadeiro adorador em espírito e verdade. Que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Porque senão a gente vai entrar na fila, a gente vai dizer, libertamos, curamos, falamos da Tua palavra. Ele vai falar, faça de mim, Satanás, eu não te conheço como nada. Que a gente possa, Pai, ter essa consciência, que a gente possa servir de todo o nosso coração e toda a nossa alma, ser um verdadeiro adorador, Pai, aonde a gente estiver. Que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, em nome de Jesus, desse coronavírus que está andando por aí, Pai. Misericórdia, misericórdia, Pai. Assim eu te louvo, te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá, Pai, de poder fazer esse apelo, Pai. Não deixa meus irmãos de fora, que eles possam ter entendimento e discernimento desse apelo pelo Teu Espírito Santo, Pai, não por mim. Que eles não me vejam, Pai, eu não quero que eles me vejam, eu não quero aparecer, Pai. Mas que Teu Espírito Santo possa resplandecer, Pai, nesse apelo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que ainda há tempo, porque um dia o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Deus vai retirar. E aí que vai ficar difícil o negócio. Irmão, não perca essa oportunidade. Aí fica aí. Eu amo vocês, mas eu tenho certeza absoluta que esse Deus ama muito mais. Que esse sorriso é de amor, amor de Cristo, amor pela sua vida. Que eu sei que o Espírito Santo não volta vazio. A palavra de Deus, tá bom? Fica aí para você ouvir. E vamos estar em oração, porque o Apocalipse é os momentos difíceis que estão acontecendo, começando a acontecer, já vem acontecendo já há bastante tempo. Que a gente possa ficar atento e aprender e ter entendimento e discernimento. Não vê Thales, não vê Márcia. Vê o Espírito Santo falando com vocês. Fala, Senhor, me ensina pelo Teu Espírito. Eu não quero ouvir os irmãos, mas eu quero ouvir o Senhor falando conosco, Pai. Comigo. Assim eu te agradeço pela oportunidade, tá bom? Agradeço a Deus primeiramente e agradeço a vocês também. Eu amo vocês, mas esse Deus ama muito mais, tá bom? Amém, glória a Deus. Leia o capítulo 2, que é justamente uma parte das cartas que são escritas, né? E como o nosso mentor, nosso líder espiritual lá de Sunshine Coast falava sempre pra gente, é um processo, né? Você entra pecador e sai santificado. Então esse é o alvo, tá? Um dia ótimo, Deus te abençoe.
Fica com Deus. Amém.